que é o reino de Deus. Não é? Nós temos, é um assunto central. Durante toda a Bíblia nós podemos ver que se fala sobre o reino de Deus. Não é? Então, esse assunto, por exemplo, se eu fosse comentar aqui se eu fosse pedir uma opinião aqui para cada um de nós, o que é o reino de Deus? Não é? O que é que você imaginaria? É um assunto muito falado, é um assunto muito discutido, é um assunto onde temos pessoas que têm várias opiniões sobre a questão do reino de Deus. Tem pessoas que confundem a salvação com o reino de Deus. Tem pessoas que não confundem a salvação com o reino de Deus, mas pensam que o reino de Deus já aconteceu. Outros pensam que está acontecendo. Outros pensam que o reino de Deus vai acontecer. Então, eu gostaria de saber o que é que você pensa, qual é o seu pensamento formado sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é? Se você pudesse responder o que é o reino de Deus, eu acredito que muitos... Já quer responder, Lili? O que é o reino de Deus? Não responde agora não, tá bom? Porque muitos poderiam dar uma resposta simplificada, mas eu acredito que este tema, esta matéria, ele é um tema central da Bíblia e que merece uma certa atenção. Porque a salvação, não é? A salvação, ela vem como, irmãos? Como é que vem a salvação para nós? Você trabalhou muito para obter a salvação? Você fez muitas coisas para obter a salvação? Sim ou não? Hã? Não. O que é que a Bíblia diz sobre a salvação? Que a salvação é um dom gratuito de Deus. Ou seja, a salvação é um dom gratuito de Deus. E hoje em dia, a igreja, ela tem pregado muito sobre, quer dizer, nem sei se todas as igrejas agora estão pregando muito sobre a salvação. Estão pregando muito agora sobre prosperidade, sobre ser abençoado, sobre ser isso, sobre ser aquilo. Tem até uma música que diz assim, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, vai se arrepender, desgraça. Né? Que é isso, meu Deus? Estamos num nível que, né? Hoje em dia, parece que um irmão quer ser melhor do que o outro. Meu Deus, misericórdia. Mas é só nas outras. Aqui na embaixada não. Aqui é tudo diferente, irmãos. Então hoje em dia, o que é que acontece? As pessoas têm perdido o foco do que é o reino de Deus. Ou seja, muitas vezes até têm pregado, as igrejas até mais sérias têm pregado muito sobre a salvação. Você tem que ser salvo para você, né? Para você, quando morrer, não ir para o inferno. Não é? Então tem pregado muito sobre a salvação. Mas pouco se tem falado sobre o reino. Pouco se tem falado sobre o reino. Então as pessoas hoje entendem o que é a salvação. Entendem tanto que é a salvação que tem o calvinista, tem o arminiano, né? Onde uns creem que já foi predestinada a salvação para eles, outros já creem que a salvação é conquistada, que pode perder a salvação. Enfim, se discute tanto esse assunto sobre salvação, que muitas vezes se perde o foco do que realmente é o reino. Eu queria que você dissesse comigo: a salvação é a porta de entrada. Então, ou seja, você já foi salvo. Quem aqui já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador? Levante suas mãos. Amém? Acredito aqui que todos, não é? Agora, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O próximo passo é o quê? Diga reinar. Diga reinar. Quantos querem reinar? Quantos querem reinar com Cristo? Amém? Mas para que nós possamos reinar, nós temos que entender o que é o reino. Sim ou não? Amém? Então, muitas pessoas já têm a salvação,
Ou seja, já receberam de Deus a salvação, já receberam o dom gratuito de Deus, que é a salvação, mas agora elas precisam o quê? Já estou salvo. Tem uns até que dizem assim, olha, já estou salvo, eu vou ali para o forró, dou uma dançadinha, peço perdão para Deus, e depois, né, tá tudo bem, né, o Senhor me perdoa. A Bíblia diz, tem uns até que já sabe logo decorado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, eu vou pecar, depois vou me confessar, e depois estou perdoado. Né? Infelizmente, irmãos, tem gente que pensa assim, porque eu já pensei assim, eu e mais quem? Opa, olha, pode se entregar, irmão, quem está rindo aí é que já pensou também. Eu já pensei quando eu era adolescente, eu era doido por um forrozinho, sabe? Lá no Ceará tem muito forrozinho e tal, né? E aí eu ia visitar minha mãe lá no interior, que a minha mãe infelizmente separou do meu pai quando eu tinha por volta de 5, 6 anos de idade. E quando chegava lá, né? Por isso que eu tô com uns forrozinhos aqui também com o Fábio aí, né? Aqui, né? Então, e o clube, né? Não era nem a casa de show, era o clube. O clube era bem próximo na casa da minha mãe. Aí começava a batida. Aí meu pezinho começava a balançar. E eu digo, oh, meu Deus, é agora eu vou para lá. Né? E na verdade eu queria mesmo dançar, queria ir para o mundo, queria não sei o quê. Aí quando eu chegava em casa, oh, meu Deus, me mostra no inferno, não, meu Deus, me perdoa. Não vou mais, Senhor. Eu não vou mais. Aí chegava no outro fim de semana. Aí eu descobri o versículo na Bíblia, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Aí eu digo, oh, Senhor, o Senhor me perdoe, eu vou lá, mas depois eu vou orar, pedir perdão. Misericórdia, meu irmão, né? Infelizmente, graças a Deus, já me curei, né? Agora eu só danço para Jesus. E é lá em casa, para ninguém ver, para não passar, né? Então, irmãos, hoje em dia, as pessoas muito se sabem sobre a salvação. Se sabe que se pedir perdão, o Senhor perdoa. Se sabe, né, que a salvação é a porta de entrada. Né? Agora, pouco se sabe sobre o reino. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Você já aceitou Jesus, recebeu Jesus na sua vida. E agora eu te pergunto, o que é o reino de Deus? Pergunte aí para o seu irmão, o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Não é? Então, apesar de o reino de Deus ser bem falado, né, em todas as escrituras, este é um assunto que realmente nos traz uma certa dúvida. Por quê? Porque quando o Senhor fala nas escrituras sobre o reino de Deus, esse reino, ele tem sido se revelado progressivamente. Ou seja, não é algo que apareceu e ficou. Não. O reino de Deus, ele tem se revelado progressivamente. Diga, progressivamente. E os irmãos vão entender mais na frente que eu vou falar sobre essa questão. Então, o reino de Deus em hebraico é Malkut. Fala, Malkut. Malkut. E o reino de Deus em grego, ou seja, no Novo Testamento, é Basileia. Fala, Basileia. Os irmãos já estão falando grego e hebraico, né? Malkut é em hebraico. Basileia é em grego, né? Eu queria que os irmãos estão preparados para colocar os versículos. Amém. Né? Então, no Antigo Testamento, a palavra Malkut, ou seja, reino de Deus, aparece várias vezes. Pode colocar a projeção em Salmo, no 145, de 11 a 13. Foi alguns versículos que eu escolhi. Falarão da glória do teu reino. Diga, reino. E relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Salmo 145, 13. O teu reino é um reino que? Eterno. O teu domínio estende-se de geração a geração.
E no Novo Testamento, e ainda no Salmo 103, diz que o Senhor tem, Salmo 103, versículo 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Amém? Então, essas são algumas das referências que nós temos, né, sobre o reino de Deus no Antigo Testamento. E há outras referências também no Novo Testamento. Apesar de a palavra Basileia, né, significar o reino de Deus, né, a palavra Malkut significar o reino de Deus também, ou o reino dos céus, né, reino de Deus ou reino dos céus. No Antigo Testamento ela aparece centenas de vezes. E no Novo Testamento, sabe quantas vezes ela aparece? Mais ou menos cerca de 144 vezes, irmãos. 144 vezes. Diga comigo esse número. 144. Tem alguns até que vão pensar que é os 144 mil do Apocalipse, né? Estou a brincar. Então são mais de 144 vezes, mais ou menos. Então, quando o próprio Jesus, ele fala sobre o reino de Deus, né? O reino é chegado, ele fala muitas e muitas vezes sobre o reino de Deus. Agora, em relação à igreja, os irmãos acham que ele fala quantas vezes em relação à igreja? Jesus. Falam quantas? Mais ou menos. Umas 100, 200, 300. Sabe quantas vezes o Senhor fala em relação, quando ele utiliza a palavra igreja, né, eclesia? Ele fala mais ou menos 3 ou 4 vezes. Foram as vezes que Jesus falou a palavra igreja, né? Ou seja, então, o que é mais mencionado tem mais o quê? Tem mais importância. Ou seja, a igreja é importante, mas o que é mais importante? É o reino de Deus. E muitas vezes as pessoas têm confundido isso. Por isso que eu tenho dito, como eu disse agora no início, que as pessoas dão mais importância muitas vezes à salvação. Salvação é importante? É importante, mas a salvação é o início da caminhada para o reino de Deus. Amém? Agora, uma forma de nós podermos entender o que é o reino de Deus, pergunte para o seu irmão, o que é o reino de Deus? Eu não estou escutando aí. Pergunte para o seu irmão, o que é o reino de Deus? Então você vai dizer para ela assim, ó. Eu vou te dizer o que não é o reino de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado o que não é o reino de Deus. O que é que não é o reino de Deus? Então é uma forma sábia de nós talvez pensarmos, para nós entendermos o que é o reino de Deus, é entendermos primeiro o que não é. E o que é que não é o reino de Deus? Que as pessoas muitas vezes confundem, né? Podemos perceber que o reino de Deus não é o céu. Pastor, o reino de Deus não é o céu. Não é o céu. Diga para o seu irmão, o reino de Deus não é o céu. O reino de Deus não é o céu. Mas pastor, a Bíblia fala que é o reino dos céus, né? E eu queria que os irmãos colocassem aqui alguns versículos para que nós possamos entender que o reino de Deus não é o céu, não é? O reino de Deus, o Senhor Jesus, ele pregava o quê? Olha, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Tem o próximo? Eu acho que os irmãos não colocaram ali, mas é Mateus capítulo 3, versículo 2, né? Que diz assim: E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado
o reino dos céus. Então fale, dos céus. Dos céus. O Senhor falou no céu? Não. Ele falou o reino dos céus. Ele não falou o reino nos céus, né? Próximo. Mateus 10:7. E indo, pregai dizendo: chegado o reino dos céus. O próximo versículo. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino nos céus ou no reino dos céus? No reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Estou falando bastante dos céus, irmãos, para os irmãos entenderem que não é o reino no céu. É o reino dos céus, né? É o que a Bíblia está dizendo, né? Mateus 5:3. Bem-aventurado, isso aqui já é no Sermão do Monte. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o reino nos céus? Não. É o reino dos céus. O próximo versículo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra, olha aqui na terra, será ligado aonde? Nos, é porque tem um N aqui, porque a vela tá acesa. Se desligar a vela, não é? Mas se você observar a sua palavra, já existe a diferença. Ou seja, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado aonde? Nos céus. Eu não sei se os irmãos estão mais confusos ou se os irmãos estão mais, né, com maior entendimento. Porque a palavra aqui está bem clara, dizendo que eu te darei. Cadê o próximo? Eu te darei. Tá bom, essa daí também. Tá bom. Pode ser o Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem algum próximo ou não? Bem, enfim. Então, é interessante observar alguns textos que nós lemos, que, né, existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus. Existe alguma diferença entre essas duas frases? Reino de Deus e reino dos céus? Quem acha que sim? Quem acha que não? Que é a mesma coisa? Quem não tem opinião nenhuma, tá? Então os irmãos não têm opinião nenhuma, né? Ou seja, então, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Diga, é a mesma coisa. Por que é que Mateus fala reino dos céus e os demais evangelistas falam reino de Deus? Porque Mateus, ele escreveu com o intuito de, com o objetivo para os judeus. Então, como os judeus, principalmente essa expressão reino dos céus é uma expressão semita, ou seja, é pronunciado por aqueles judeus que não pronunciam a palavra, o nome Deus, né? Eles falam o eterno, né? O eterno. Então, essa palavra, né, o reino dos céus é utilizada pelos judeus semitas, que não pronunciavam o nome do eterno. Amém? Entenderam, irmãos?
E os demais evangelistas, ou seja, Marcos, ele escreve Reino de Deus, porque era mais fácil para os romanos entenderem, foi um livro mais direcionado aos romanos, né? Lucas, quando escreve Reino dos Céus, Reino de Deus, quer dizer, também é direcionado para os gregos. João escreve Reino de Deus, que é mais direcionado para toda a população mundial, para os helenistas da época. Amém, amados? Então, tá bem? Ok aí? Então, essa frase, ela é utilizada mais pelos judeus semitas, né? Então, mas tanto o reino dos céus quanto o reino de Deus tem o mesmo significado. Jesus, ele pregava o reino dos céus e não o reino no céu. Ou seja, logo nós podemos entender que o céu não é o lugar para onde estamos indo, mas sim o lugar de onde o reino está vindo. Diga, o céu é o lugar de onde o reino está vindo. Amém? Ou seja, o céu é o lugar de onde o reino está vindo. O reino de Deus e o reino dos céus, ela tem a sua origem no céu, mas está vindo numa perspectiva consumada aqui para a terra. Por isso, a mensagem do Senhor, né? A mensagem do Senhor, a mensagem de João Batista sobre o arrependimento, pois o reino se aproximava. Então, o reino não é o céu, porque o reino, ele vai vir. Amém, amados? Então, vamos ver uma referência aqui em Mateus capítulo 3, versículo 2. Ou seja, o reino está vindo. Está acompanhando aí, Fábio? Ótimo. E dizendo, arrependei-vos, porque é o que, irmãos? Chegado. Se ele chegou, ele está vindo de onde? Está vindo dos céus. Ou seja, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, ele tem a origem no céu e vem para nós. Amém? Próximo versículo. O próprio Jesus falando na oração, venha, né? É uma oração bastante conhecida. Venha o teu reino. Se ele vai vir da onde, irmãos? Ele vai vir daqui da terra? Não, ele vai vir de onde? Vai vir dos céus, né? Ou seja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, aqui, como no céu. E Jesus pede para vir um reino para onde? Para a terra. Porque o reino já está lá no céu. Amém? Só que ele está vindo numa perspectiva consumada para a terra. Amém? Então nós podemos perceber que o reino não é o céu. Diga, o reino não é o céu. Apesar de ele ter a origem no céu e vir para cá. Agora diga assim, o reino de Deus não é a igreja. Não é a igreja? Como assim? O reino de Deus não é a igreja? Não. A igreja é o que, irmãos? A igreja é o agente pelo qual o reino se movimenta. Diga assim para o seu irmão, tu és um agente do reino. Amém? Tu és um agente do reino. Ou seja, como eu falei, né? Jesus, ele falou 3 ou 4 vezes a palavra igreja. Mas em relação à palavra reino, não é? Ele falou várias vezes, não é? Em Mateus 16, 18, basicamente Jesus mencionou a palavra igreja pouco, mais de 3 ou 4 vezes, como nós vimos naqueles versículos, não é? Que Jesus falou. Essa aqui foi praticamente uma das, eu acho que foi a primeira vez que o Senhor pronunciou a palavra igreja. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
E depois, esse daí é um dos principais versículos em que Jesus fala sobre a igreja. Mas você vê que já no começo do ministério de Jesus, ele já vem falando do reino, do reino, do reino, do reino. Por quê? Porque o Senhor não te quer apenas salvo. Primeiro, Ele quer que você se salve. Mas o Senhor, Ele te quer como participante do reino. Amém? Irmãos, quantos aqui, né? Principalmente os rapazes, né? Quando estavam na escola, ou sei lá, quando formam um time, né? Time de futebol. Então, olha, escolhe o fulano, o ciclano, o beltrano, escolhi esse outro. E tem alguns, uns 5, que ficam de fora só olhando. Estavam muito querendo jogar futebol, mas não jogaram. Não é? Isso é saudável para aqueles que não jogaram? Por que é que eles não foram escolhidos? Porque eles talvez não treinaram tanto, não tiveram tanto talento. Não é verdade? Quem gosta de ficar de fora das coisas? Tem um aniversário. Quem é que gosta de ficar de fora? De comer bolo. Tem uma festa, vai haver uma grande festa. Quem é que gosta de ficar de fora? Quem é que gosta de ficar de fora? Ninguém, né? Você quer ser sempre o quê? Quer ser sempre o quê? Diga, convidado, escolhido, não é? Ou seja, mas para que você possa ser convidado e escolhido aqui para participar do reino de Deus, a salvação, ela veio de graça. Mas para você participar do reino, você vai ter que trabalhar, meu irmão. Você vai ter que trabalhar. Amém? Diga para o seu irmão, tu vais ter que trabalhar. Tu vais ter que trabalhar. Não é? Ou você vai querer ficar de fora na quadra? Todo mundo jogando e você só olhando. Todo mundo comendo bolo e você ali só babando. Não é? Cadê o bolo? Como é que é o bolo? Todo mundo comendo aquela pizza, aquele ali, tendo as bodas do cordeiro, participando das bodas do cordeiro, e você ali querendo participar, mas não fez nada. Você só fez levantar as mãos para aceitar Jesus, para receber Jesus no seu coração. Depois não fez mais nada. E quer comer bolo no céu. E quer comer bolo com Jesus. E quer participar com Ele nas bodas. E quer reinar com Ele. E ainda diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê o Ceará para eu governar. Ó, eu estou falando da minha terra, né? Aí Jesus vai olhar assim, cearense, o que foi que tu fez? O que foi que tu fez? Não fez nada. Não fez nada. Mas não é outro cearense, não sou eu não. Né? Então, irmãos, para nós podermos reinar com Cristo, nós temos que trabalhar. Você está pensando que vai reinar com Cristo sem fazer nada? A Bíblia diz o quê? Que o reino de Deus, tem um versículo que diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? Porque Deus, Ele é justo. Diga, justo. Deus, Ele é justo. Amém? Então, tem muitos que dizem assim, não, Deus é amor. Eu vou reinar com Cristo. Porque Deus é amor. Mas a palavra, quando se fala de reino, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, vem o reino, depois vem a justiça. Tudo na Bíblia, irmãos, tem alguma coisa que você vai conectando, são as chaves que você vai pegando os fundamentos. Então, irmãos, acredito aqui, quantos aqui querem trabalhar mais para o Senhor? Quantos querem trabalhar no reino de Deus? Você pode trabalhar da sua forma para o reino de Deus, para não ficar de fora. Para não ficar de fora. Então, os seus ensinos, os ensinos de Jesus, desde que Jesus começou a pregar, o que é que ele diz? Em Mateus 4,17. Mateus 4,17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Ou seja, seus ensinos
eram de como entrar no reino de Deus. De como entrar no reino de Deus. Então, quantos querem entrar no reino de Deus? Amém? Quantos querem entrar? Então, você já está dentro. Agora, vamos saber se você vai permanecer ou não no reino de Deus. Né? Os irmãos vão entendendo à medida que nós vamos falando aqui. Por exemplo, a parábola das virgens, das 10 virgens. Quantos conhecem essa parábola das 10 virgens? Amém? Nessa parábola tem dizendo que 5 eram virgens e outras 5 não eram virgens? Ou eram as 10 virgens? Hã? Eram as 10 virgens. Ou seja, isso ele está falando para o seu povo, para a sua igreja. Só que no decorrer da história nós podemos ver que 5 eram o quê? Prudentes. E 5 eram nécias. Diga, 5 prudentes. E 5 nécias. Não é? Então, ou seja, as 10, depois de um determinado tempo que elas estavam à espera do noivo, o que aconteceu com elas? Ficou 5 acordadas e 5 dormindo? Ou todas dormiram? Hã? Diga, todas dormiram. E chegou o noivo, bateu na porta. Foi chegando o noivo. E o que aconteceu? Quando o noivo chegou, umas foram correr para comprar azeite e outras 5, né? Elas entraram aonde? Aonde? Aonde mais alto? Diga sem medo, no reino, meu irmão. No reino. Entraram para estar com o noivo. Entraram no reino. E outras 5 não entraram. Ou seja, eram as 10 virgens. As 10 tinham azeite. Outras 5 não foram prudentes. E outras 5, não é? Conseguiram entrar no reino de Deus. Isso é uma semelhança do reino de Deus. Nós estamos aqui, irmãos, aqui na igreja, não é? O Senhor, Ele pode voltar a qualquer momento. Ele vai encontrar com a sua igreja nos ares, não é? Então, só que o que é que pode acontecer? É que você pode entrar no reino ou não. Você pode estar lá, ficar querendo bater na porta para poder entrar, não é? Mas o que é que o próprio Deus vai dizer? Nunca vos conheci. Essa é uma palavra para crente. Nunca vos conheci. Você não vai participar do reino. Você vai ser salvo, mas você não vai participar do reino. Porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino de Deus tem que ter esforço. Você pensa que só levantar a mãozinha, né, você vai reinar com Cristo? Não. O ladrão da cruz, né, eram 2 ladrões, né? Um disse que é o ladrão bom e o ladrão mau, né? Mas todos os 2 eram ladrão ruim. Todos os 2 eram ruins, né? E aí o que é que, quando eles estão lá, Jesus no meio, um ladrão da direita e da esquerda, e aí um dos ladrões se arrepende, porque ele realmente sabia que tudo aquilo que ele tinha feito era errado. Ou seja, primeira parte para poder entrar no reino de Deus é o que? O arrependimento. Amém? Então, quando ele se arrependeu, ele disse o que? O ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que ladrão esperto. No fim da vida dele, ele querendo entrar no reino. Nos últimos dias já estava ali morrendo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Não é? Aí o Senhor, como é mais esperto, né, que é Jesus, ele diz: hoje mesmo, ladrãozinho, tu estarás comigo, não no meu reino. Ele não disse isso. Tu estarás comigo no paraíso. Porque o paraíso é um lugar bom, é maravilhoso, é tudo de bom paraíso. Mas só que esse ladrão, ele não vai poder experimentar o que é reinar com Cristo. Ele não vai experimentar isso. Ele não fez nada. Vocês acham que ele merece? Né? Estão balançando a cabeça dizendo que não. E é verdade, porque Jesus ele não ia errar, né?
Agora eu pergunto, e você merece entrar no reino? Pelo que você tem feito hoje? Você merece entrar no reino? Ou você quer ficar só no paraíso? Você quer reinar com Cristo? Quantos querem reinar com Cristo? Amém? É um desafio, irmãos. Então, as obras de Cristo testificavam sobre a sua ação no reino. Tudo que o Senhor falava era em relação ao reino. Outra coisa que o reino não é, né? O reino, no primeiro momento, o reino não é um lugar. Apesar de existir um lugar em que o Senhor lhe reine, o reino não é um lugar. Ou seja, então nós conseguimos compreender, primeiramente, que o reino não é o céu. Diga, o reino não é o céu. Vocês estão ficando tristes, irmãos? É porque não vão reinar? Né? Ou vão reinar? Quero ver quem vai reinar. Diga assim, o reino de Deus não é o céu. Ah, então agora estão começando a querer reinar. Né? Segundo, o reino de Deus não é o quê? Não é a igreja. E o reino de Deus também, no primeiro momento, não é um lugar. Diga, o reino de Deus não é um lugar. Então, o que é o reino de Deus? Ele não é um lugar, ele não é uma área, ele não é um território, ele não é um determinado lugar. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é, fale comigo, é o direito de governar. O reino de Deus fala sobre o direito que o eterno, que o soberano, que o nosso Senhor, ele tem de governar sobre todas as coisas. Amém? Então vamos repetir comigo. Vou fazer melhor. Diga assim, o reino de Deus é a extensão do seu ser, ou seja, do ser de Deus, que tem autoridade, que tem direito legal para governar e exercer domínio. E eu te pergunto, o Senhor ele tem governado a tua vida? O Senhor ele tem tido o direito legal sobre a tua vida? O reino de Deus é isso. O reino de Deus é a soberania, é a extensão do ser de Deus para a humanidade. Só que o que é que acontece? O Senhor, ele veio aqui e ele inaugurou o reino de Deus. Tanto é que quando Jesus chegou, o que é que Jesus disse? É chegado o reino dos céus. Ou seja, o Senhor chegou, a extensão de Deus chegou o quê? Chegou o reino. Só que o reino de Deus, quando ele chega, o que acontece? O Senhor Jesus, ele chegou. Depois, para que ele pudesse exercer domínio, governo, poder, autoridade, ele teria que tomar o quê? Tomar posse desse reino. Amém ou não amém? E onde foi que o nosso Senhor Jesus tomou posse desse reino? Vou dar uma dica. Na cruz. Ou seja, Jesus, ele tomou posse do reino aonde? Na cruz do Calvário. Ou seja, e todos aqueles agora que querem adentrar o reino, tem que passar primeiro pela cruz. E o que é a cruz? A cruz é o arrependimento. E depois do arrependimento é que tu podes trabalhar, que tu podes entrar no reino de Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém? Então, irmãos, o Senhor agora, ele trouxe a extensão de Deus até nós. Só que o reino de Deus, ele já domina completamente esta terra? Sim ou não? Não.
Ele domina completamente esta terra? Ele domina sobre todas as coisas aqui na terra? Não. Tanto é que o Senhor Jesus, ele fez a oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aonde? Nos céus. E como é que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui na terra? Como é? Quando você se arrepende e quando você começa a ser um agente do reino, você está começando a contribuir com o reino de Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então, à medida que as pessoas vão se convertendo, à medida que as pessoas vão se arrependendo dos seus pecados, elas vão entrando no reino. Elas vão entrando no reino. Amém? Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o teu governo, o teu domínio, o teu poder de autoridade sobre as nossas vidas. E eu te pergunto nessa manhã: o Senhor, ele tem governado a tua vida? Você tem deixado o Senhor governar a sua vida? Você é um agente do reino? Ou tem hora que você está no reino e tem hora que você não está no reino? Tem hora que você faz a vontade de Deus e tem hora que você faz a vontade do mundo. No meu ministério, no meu trabalho, eu faço a vontade de Deus. Eu não vou ficar uma hora a mais só porque o meu patrão me pediu, não. Se o horário é 5 horas, eu vou sair 5 horas, porque eu estou correto. Aí ele dá um jeito até de ser correto para não trabalhar mais. Agora em casa, para poder ir para a igreja, não, eu não preciso chegar às 11 horas lá na igreja não, porque vai ter no louvor, eu vou chegar lá. Será que Deus tem governado sobre o teu tempo? Como é que Deus tem governado a tua vida? Por exemplo, quando você vem aqui pela manhã, você vem se apresentar para quem? Para apresentar para o Rei. Então, você chega atrasado para se apresentar para um governador, no seu patrão, na sua... você vai para uma entrevista de trabalho, você chega atrasado lá? Não. Agora, quando é que é para se apresentar para o rei aqui? Quando é para se apresentar para o rei, você pode chegar atrasado? Será que o Senhor tem governado a tua vida? Quando é para você ver coisas que não edificam na internet, você fica ali e gasta seu tempo e tempo e tempo. Agora, quando é que é para saber um pouquinho mais de Deus, você não tem tempo. Você muitas vezes tira aquele horário, já está quase dormindo, pega a Bíblia assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E deita, e dorme. Quando é que você ora? Quando é que você ora? Ora no começo do dia, para Deus te abençoar, e no final do dia, né? Já quando você vai dormir, você diz: oh meu Deus, tomara que eu não amanheça morto amanhã. É assim? Então, irmãos, a nossa vida vai testificando de como é que nós temos tratado o reino de Deus. Aí, escuta uma palavra bonita: vamos reinar com Cristo, vamos. Oba! Mas tem chegado atrasado, mas não tem dado o dízimo, não tem honrado ao Senhor, não tem trazido oferta ao Senhor, não convida ninguém para a casa do Senhor, fala com Deus muito pouquinho, ou quase nada, ou nem se lembra, mal pega na palavra para ler, e depois quer reinar com Cristo. Que lindo isso! Que lindo isso! Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. A igreja, a palavra de Deus diz que muitos vão o quê? Vão adormecer, muitos vão dormir. Você vai querer ser igual aquelas virgens que dormiram? Essa palavra é para te acordar hoje. Essa palavra é para você reinar com Cristo hoje.
A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. E eu quero te perguntar se você hoje está disposto a pedir perdão ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero reinar contigo, eu não quero ficar de fora. Senhor, parou de brincadeira, Senhor. Senhor, parou de brincadeira, eu quero reinar contigo, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ser um agente do teu reino. Irmãos, só tem benefícios. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmão, se você buscar primeiramente o reino de Deus e a justiça de Deus, as coisas vão acontecer na sua vida. Entenda isso. Você muitas vezes quer fazer as coisas por si mesmo. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Não é porque você confia no outro homem, não. É maldito o homem que confia em si mesmo. Você está confiando no seu próprio braço, no seu próprio raciocínio, na sua própria visão, na sua própria teoria de ver as coisas. Não, irmãos, entrega a Deus. Entrega a Deus. Entrega os teus problemas a Deus. Entrega as tuas dificuldades ao Senhor. Entrega os teus filhos ao Senhor. Se o Senhor não puder fazer, quem poderá fazer? Mas cumpra o reino de Deus. Entrega a tua casa ao Senhor. Entrega o teu patrão ao Senhor. Entrega os teus relacionamentos, os teus amigos ao Senhor. Entrega ao Senhor. Amém? Entrega ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé. Eu vou terminar essa palavra depois, porque eu vou dizer ainda o que é o reino de Deus, que eu comecei, mas vai ser numa outra parte. E eu quero que você diga apenas assim, amado: venha o teu reino, Jesus, sobre a minha vida. Venha o teu reino sobre a minha vida, Senhor. Eu não quero mais perder tempo, Senhor. Eu quero, Senhor, a tua presença. Eu quero o teu reino, Senhor. Eu quero reinar, Senhor, contigo. Eu quero que o teu reino já se faça presente, Senhor.